Irmãos amados, queridos, saúdos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Como sempre, é uma alegria estar aqui com os irmãos para expor a sagrada palavra de Deus com muito temor e tremor no coração. Ainda mais um texto tão magnífico como este que nós aprenderemos nesta noite, que encontra-se na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, do verso 33 ao verso 36. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, do verso 33 a 36. Confesso para os irmãos que estar expondo o capítulo de 9 a 11 de Romanos, a sensação é como se estivesse nadando embaixo de uma geleira, procurando um lugar para sair, porque de fato são textos muito difíceis. Mas Deus nos deu graça. E hoje nós encerramos a exposição nestes capítulos específicos, um texto tão belo e magnífico como este, que diz o seguinte: Romanos 11, de 33 a 36, a doxologia, diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos orar. Vamos pedir a orientação do nosso Deus. Ó Senhor, que privilégio, Deus, é poder aprendermos a Tua palavra. Deus, muitos buscam ouvir a Tua voz, mas nós sabemos que a Tua voz vem até nós por meio da Tua palavra. Deus, muitos buscam conhecer mais acerca de Ti, porém nós sabemos que o que precisamos conhecer acerca do Senhor, o que é possível conhecer acerca do Senhor, está na Tua palavra. Deus, quão magnífico és Tu, conforme nos mostra esse texto que nós acabamos de ler. Quão grandioso és Tu, conforme Deus ficou claro nestas palavras. Ó Senhor, e nós suplicamos que pelo Teu Santo Espírito possamos mais uma vez ser preenchidos pelo conhecimento da Tua grandeza, de quem o Senhor é, através da exposição da Tua palavra. E que esse conhecimento de fato nos humilhe, nos leve, Deus, a entender a nossa real condição, a nossa pequenez, mas que também, Deus, nos leve a olhar para o Senhor, um Deus tão grande, e desejar glorificar a Ti a todo tempo. Desejar, Deus, exaltar o Teu santo nome. Desejar ainda mais viver para a glória do Senhor, este Deus tão magnífico. Ó Senhor, que esta palavra, assim como todas as outras que ouvimos e aprendemos, nos edifique e nos leve a vivermos para a glória do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, é comum de nós, seres humanos, termos a tendência de dar louvores, de dar glórias a pessoas que fizeram grandes coisas, ou coisas admiráveis, seja um atleta, seja um guerreiro, sejam pessoas de determinada notoriedade diante da sociedade ou diante do mundo. E esse desejo de render glórias a certas pessoas fica evidente, como por exemplo em situações muito claras, como a que aconteceu com Sir Nicholas Winton. Este homem foi nada mais, nada menos do que alguém que salvou 669 crianças do Holocausto Judeu na Segunda Guerra Mundial.
Um homem que de fato foi capaz de arriscar a própria vida para salvar outras vidas. E muitos anos então se passaram após ele ter feito algo tão grandioso, algo tão maravilhoso. E um dia assim descoberto que ele fez, a rede de televisão BBC no Reino Unido decidiu fazer uma homenagem para aquele homem. O que ele não esperava é que na plateia estavam ali várias das crianças, já adultas, chegando até mesmo a idade da velhice, que ele ajudou a salvar. E essas pessoas se colocaram de pé, então começaram a dar ele honra, a dar ele glória pelo que ele tinha feito. A própria rainha da Inglaterra, que faleceu há pouco, reconheceu o seu feito e deu a ele o título de Sir Nicholas. E como falei no início, é algo comum de nós exaltar e glorificar quem fez grandes coisas. Porém, queridos, o que nós cristãos devemos ter claro em mente é que o nosso maior senso de glorificação não deve ser voltada para um homem que fez grandes coisas, para um grupo de pessoas que fazem grandes coisas, mas o nosso senso maior de exaltação, de glorificação, deve ser voltado para Ele, o único e verdadeiro Deus. O único e verdadeiro Deus que grandes coisas fez por nós. O único e verdadeiro Deus, Criador de todas as coisas. O único e verdadeiro Deus que foi, que é e sempre será glorificado eternamente. O nosso ser, a nossa existência é para isso, para glorificar e exaltar a esse Deus. Queridos, as Escrituras Sagradas têm um padrão muito claro. Após o povo escolhido, chamado de Deus, ver as grandes obras de Deus, ou ter grandes promessas de Deus, ou de fato ver tudo que Deus havia feito por eles, no final sempre existia louvor, exaltação e adoração. Nós podemos ver isso claro no Pentateuco, nós podemos ver isso claro nos Salmos, nós podemos ver isso claro até lá no final em Apocalipse. No final das contas, Deus sempre é exaltado, e Paulo ele vai seguir aqui esse mesmo padrão. Nós vimos nos capítulos 1 a 11 que Paulo, ele não está simplesmente tratando de outro assunto a não ser a misericórdia de Cristo Jesus na salvação do homem. Porque apesar de muitos estarem distantes de Deus, apesar dos homens terem se jogado nas próprias mazelas do coração, Deus não largou a humanidade totalmente. Deus, ele deu o seu Filho amado, Jesus Cristo, para que pelos propósitos da salvação pudesse alcançar tanto os gentios quanto os judeus. O que nós temos do capítulo 1 a 11, meus irmãos, claramente e de forma mais abrangente, é a obra de Cristo Jesus para salvar pecadores de todos os povos, tribos, línguas, raças e nações. E após toda essa exposição de Paulo, chegando ao final do capítulo 11, Paulo vai culminar todo o seu pensamento, toda a sua argumentação em um dos textos mais marcantes das Escrituras Sagradas. Por meio de uma doxologia, Paulo glorifica a Deus, Paulo exalta a Deus, Paulo engrandece a Deus. E aqui, meus irmãos, tem uma clara lição para nós, algo que fica evidente através das palavras do apóstolo Paulo, que é também o tema do sermão desta noite. Devemos glorificar o nosso Deus. Devemos glorificar o nosso Deus. E nestes versículos, Paulo ele vai dar os motivos porque nós, que também fomos alvos dessa graça, dessa misericórdia, das bases principais do Evangelho em Cristo Jesus, devemos a todo tempo glorificar o nosso Deus. Em primeiro lugar, Paulo vai nos mostrar através das suas palavras que devemos glorificar o nosso Deus, porque os seus planos estão além do nosso conhecimento. Devemos glorificar o nosso Deus em primeiro lugar, porque os seus planos estão além do nosso conhecimento. Veja novamente comigo o verso de número 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos.
Veja que Paulo começa o texto com uma exclamação: ó profundidade. E o interessante a se observar logo no início é que essa partícula grega aqui, da exclamação ó, introduz o texto e acrescenta uma ideia de assombro, uma ideia de algo que está além do que nós podemos até diluir, do que nós podemos até discernir. E Paulo com isso está querendo mostrar que a profundidade é tamanha que o ser humano não consegue sequer ter noção da profundidade de Deus, das riquezas de Deus. Queridos, um dos lugares mais profundos que existe no mundo, na verdade muitos acreditam que esse é o lugar mais profundo, é as Fossas das Marinas, localizado no Oceano Pacífico, e tem cerca de 11 mil metros de profundidade no mar. E quando Paulo ele está falando isso, é como se ele estivesse apresentando a ideia de algo que é praticamente inacessível. Ó profundidade! Algo que não pode ser de alguma forma alcançado pelo homem. Naquele tempo, principalmente para os judeus, eles descreviam a profundidade das coisas assim, como se fosse no fundo do mar, ou algo que era inacessível, que estava além dos céus. E Paulo usa essa exclamação aqui e fornece 3 aspectos dessa profundidade. Primeiro ele diz, ó, a profundidade da riqueza. E devemos observar também que essa ideia de riqueza é uma das expressões favoritas do apóstolo Paulo. Ele usa aqui em Romanos, em vários lugares, em Efésios, em Filipenses, em Colossenses, para falar da bondade de Deus e dos seus benefícios salvíficos encontrados no próprio Criador. Todas as vezes que Paulo usa essa ideia da riqueza, refere-se a isso. Ó profundidade dessa bondade da salvação, do benefício salvífico de Deus, mas ele vai além. Ele diz, ó profundidade da sabedoria e do conhecimento. Paulo extrai algo que estava claro no Antigo Testamento, principalmente na literatura de sabedoria, e é uma forma de registrar a ampla consciência de Deus na essência das coisas criadas por Ele, do começo ao fim. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. E atribuir, queridos, a profundidade dessas coisas é o contraponto que Paulo usa aqui, a rebelião dos homens. Veja, queridos, Paulo começa a carta dizendo que os homens tornaram-se sábios para si mesmo. E quando Paulo termina o verso de número 11, praticamente o capítulo de número 11, praticamente como um contraponto ao capítulo de número 1, o que ele está mostrando é que a sabedoria do homem, de fato, não leva a nada. Mas a sabedoria de Deus é muito maior do que a dos homens pecadores. E essa sabedoria, a profundidade desse conhecimento, não condena, mas salva. Então a gente tem esse contraponto claro, e é isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo também confirma tanto essa ideia de senso de assombro, como a ideia de que o juízo de Deus é inescrutável e seus caminhos incompreensíveis. Quando Paulo diz aqui que tanto o juízo quanto o caminho de Deus apontava para algo que não pode ser delineado, para algo que não pode ser de fato entendido, é porque essa ideia de salvação estava além do que os seres humanos podem compreender. É por isso que ele diz que essas riquezas são insondáveis e que esses caminhos de Deus são inescrutáveis, ou melhor traduzido do texto grego, indelineáveis. Esses caminhos não podem ser seguidos pelos seres humanos. E aí nós lembramos do que está escrito em Isaías, capítulo 55, do verso 8 a 9, que diz o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ah, meus irmãos, mesmo depois de revelar tanto, ainda assim impressiona o que o apóstolo Paulo faz nesse texto. Ele mostra a limitação humana
para entender de fato, compreender os planos de Deus na história. Aqui temos o que a teologia sistemática chama de atributos incomunicáveis de Deus. Quais são os atributos comunicáveis? Aqueles que a gente sabe que o Senhor nos revela pela sua palavra: justiça, amor, dentre outros atributos de Deus. Mas quais são os atributos incomunicáveis? São aqueles que Deus não compartilha conosco. Deus não compartilha com seres humanos tão pequenos, tão limitados, a grandeza dos seus caminhos. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Meus irmãos, João Calvino disse certa vez que o finito não pode conter ou aprender a amplitude do infinito. Meus irmãos, a eternidade não seria tempo suficiente para a criatura chegar ao conhecimento abrangente de Deus. Nem mesmo nos céus teremos a capacidade, ao que tudo indica, de conhecer Deus em sua essência. E sim, nós tentamos explicar os planos da salvação de Deus, porque as Escrituras nos mostram como são esses planos, porém sabemos que está muito além do que nós podemos de fato deixar claro aos homens. Meus irmãos, Deus é um Deus perfeito, os seus propósitos são perfeitos, e é aí que nós combatemos os erros, por exemplo, dos dispensacionalistas. Por que eles estão errados? Porque eles dizem que Deus falhou na história, que Deus tinha um plano claramente, e Ele colocou em prática esse plano, mas o homem foi mais ardiloso, e assim foi contra os planos de Deus, e Deus falhou. Então Deus decidiu fazer diferente. Nós não cremos assim, meus irmãos, porque os planos de Deus, além de serem insondáveis, eles são perfeitos. Os planos de Deus estão além das dúvidas humanas. Irmãos, quantos de nós temos dúvidas acerca de Deus? Quantos de nós tentamos colocar claro as dúvidas que nós temos acerca da salvação? Mas se a salvação é assim, por que não é assim? E vice-versa. Mas o homem não pode de fato compreender. E as dúvidas que nós temos são provenientes do nosso coração, mas nem mesmo elas podem mudar o que Deus já tem preparado. E meus irmãos, como dizer que Deus falhou na sabedoria dos seus caminhos? Isso chega a ser uma heresia, porque quando nós olhamos lá atrás, quando Adão e Eva pecou, o que é que o Senhor fez? Ele deu o proto-evangelho. Ele anunciou a salvação. Virá de ti um descendente, mulher, que ele esmagará a cabeça da serpente. Como dizer que os planos de Deus falhou, se ele foi até Abraão, o precursor de um povo eterno, e fez uma aliança com ele, um pacto com ele? Essa teologia da aliança que nós cremos, que nós acreditamos, que Deus ele tem aliança, ele tem pactos com o seu povo, essa aliança é inquebrável. Isaías fala lá no capítulo 42 que o servo seria como uma aliança, como elo entre as nações, e é essa aliança que nos chama, que nos sustenta. Como dizer que os planos de Deus falharam, se lá no monte do Getsemane, Jesus disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade, que já estava prevista lá desde Gênesis, e Cristo bebeu o cálice da ira de Deus. Como dizer que Deus pode falhar nos seus propósitos, se lá em Apocalipse está mostrando a consumação de todas as coisas? Eis que aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro estarão diante dele, de todos os tempos, de todos os lugares, e isso não pode ser mudado, porque a nossa mente ela questiona como será, a nossa mente tem dúvida sim, mas esses planos são inquebráveis, esses planos são perfeitos, esses planos não podem de fato falharem. Nós que somos limitados, mas os planos de Deus se cumprirão, porque os seus caminhos, os seus planos são perfeitos. Portanto, devemos glorificar a Deus, porque os seus planos estão além do nosso conhecimento. Mas Paulo nos dá mais, irmãos,
mais motivos para que a nossa vida glorifique a Deus. E o segundo motivo aqui é porque Ele é grande e soberano. Veja comigo novamente o verso 34. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a Ele para que venha a ser restituído? Nos versos 34 e 35, Paulo vai pegar dois textos emprestados aqui. Isaías 40 e Jó 41. Dois textos do Antigo Testamento que manifestam a grandeza soberana e o poder de Deus como sendo incomparavelmente maior em relação aos seres humanos. No verso de número 34, Paulo cita Isaías 40, 13. E lá no texto de Isaías, o contexto reafirma e identifica o Senhor como o Criador das nações, maior do que todos os ídolos dos homens. E o Senhor conforta Israel, que passará pelo exílio, mas que certamente terá ainda suas promessas de salvação. E repreende Israel a confiar nele, ele que é o Criador. Também nesse texto mostra que os continentes não passam de grãos de areia em suas mãos. E todas as nações são menos do que nada. Ah, meus irmãos, e Paulo diz: quem conheceu a mente do Senhor? Olha que interessante. Agora, todas as vezes que Paulo usa a palavra Senhor, que em grego aqui é Kyrios, ele está se referindo a Cristo. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu a mente de Cristo Jesus? Ninguém pode. Quem foi o seu conselheiro? É interessante que na ideia rabínica, todo homem sábio, ele tinha também um sábio conselheiro. Veja que o próprio Paulo, ele estudou aos pés de Gamaliel, o grande mestre. Mas ele está dizendo aqui, quem foi o seu conselheiro? Quem foi que mostrou ao Senhor os caminhos que ele deveria seguir? Não, impossível. Esse Deus que faz o que quer, que tem as nações nas suas mãos, esse Deus que é maior do que todas as coisas, não pode ter a sua mente revelada, está além de nós. Mas aí, no verso 35, Paulo vai parafrasear Jó 41, verso 11. A diferença é que lá no livro de Jó, o Senhor fala na primeira pessoa, e aqui Paulo fala na terceira pessoa. Ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Deus, lá no livro de Jó, conclui a sua fala sobre sua grandeza, sobre a sua liberdade, para colocar Jó em uma posição de humildade e submissão aos seus planos. Todos nós lembramos da história de Jó. Jó questionou a Deus, Jó passou por sofrimento, Jó perdeu tudo, mas Deus apareceu a Jó e deu vários álibis, confrontou Jó várias vezes, falando da sua grandeza, e esse é o contexto aqui. Deus está mostrando a Jó que ele é grande, que ele é soberano, que ele está além do que o homem pode compreender. E é isso, irmãos, que deve nos levar a adorar, engrandecer e exaltar a Deus, porque Ele é grande, porque Ele é majestoso, porque Ele é algo que está também além de nós. Ah, meus irmãos, a única maneira de conhecer a mente do Senhor é o Senhor de fato se agradar de nos revelar. Alguém disse certa vez que a mente humana, eu acho que foi C.S. Lewis, preciso confirmar isso, mas tenho quase certeza que a mente humana não seria capaz de criar o Evangelho. Porque o Evangelho é algo tão perfeito, é algo tão sublime, que o homem corrompido pelo pecado não poderia criar algo tão majestoso. Deus nos revela sim aquilo que Ele quer nos mostrar. Deus nos revela sim aquilo que nós precisamos saber. E Ele revela na sua palavra. É por isso que nós devemos amar a Bíblia, porque ela nos revela a mente de Deus. Porém, na sua essência, ninguém pode alcançar também a sua grandeza. Spurgeon disse certa vez que a ciência mais alta, a especulação mais elevada,
A filosofia mais poderosa não pode chamar mais a atenção de Deus como alguém que se depara com a sua natureza, com a sua obra, com as suas ações, com a sua existência e chama Ele de Pai. Nada é maior do que o nosso Deus. E assim também vem à nossa mente o texto que nós lemos na liturgia, Salmo 45. O salmista diz: exaltar-te-ei, ó Deus, meu rei, bendirei o teu nome para todo sempre, todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Nem mesmo um mar tão grande pode se comparar à grandeza de Deus. Nem mesmo os céus, nem mesmo as estrelas, as galáxias, nada disso pode se comparar ao mínimo com a grandeza e a majestade do nosso Deus. A gente olha para os corpos celestes, o sol deste tamanho, mas tem uma estrela que é milhares e até milhões de vezes maior que o sol, mas nem ela pode se comparar à grandeza do nosso Deus. E é por isso, irmãos, que nós devemos exaltá-lo. É por isso que nós devemos glorificá-lo sempre. Deus é grande, Deus é majestoso. E isso, irmãos, deve nos fazer diminuir. É interessante quando nós, às vezes, nos chegamos diante de Deus com tanta arrogância, como se estivéssemos em pé de igualdade com o Senhor para lhe dizer algo ou requisitar algo. Quando você tem ideia de uma grandeza de uma pessoa, o que acontece? Você abaixa. Quando um acadêmico ele se depara com um acadêmico que sabe mais do que ele abaixa. Quando um profissional se depara com outro profissional que sabe mais do que ele abaixa. Quando alguém que fala baixo encontra alguém que fala alto, ele abaixa. E por que muitas vezes nós temos essa dificuldade de nos render e nos humilhar diante de um Deus tão grande? Por causa do egoísmo do nosso coração, por causa do egocentrismo do nosso ser. Mas, irmãos, há tempo de mudança, e palavras como essa que nos convence da grandeza de Deus devem nos levar a nos humilhar, a nos abaixar. Certa vez, conversando com uma irmã de outra denominação, eu disse assim: eu não sou nada diante de Deus. E ela virou para mim e falou: não diga isso. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é grande diante do Senhor. Você é perfeito aos olhos do Pai. Eu falei: abre a Bíblia e me mostra isso. Não, mas é assim que a gente crê. Eu disse: irmã, a gente crê. Se vocês crerem assim, vocês estão crendo errado. Nós não somos nada diante de Deus. Há uma música que eu gosto bastante que diz assim: eu sou como um vento passageiro, que aparece e vai embora, como onda no oceano, que sobe e logo depois desaparece, como um vapor. É isso. Isso somos nós, mas Deus não. Deus é grande. Irmãos, e isso deve nos fazer dobrar diante dele, exaltá-lo pela sua grandeza. Porém, Paulo ele vai adiante e nos dá o último motivo aqui no texto, porque nós devemos glorificar o nosso Deus a todo tempo. E esse motivo é porque Ele é o fim principal de todas as coisas. Verso 36 diz o seguinte: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Irmãos, isso leva inevitavelmente à terceira e última parte dessa doxologia, desse cântico maravilhoso, quando Paulo conclui que se é assim, a glória tem de ser de Deus e não pode ser nunca do homem. Se de fato tudo que ele disse antes é a verdade como nós cremos, então a glória é exclusivamente de Deus. Dar glórias a alguém significa reconhecer o seu valor, significa reconhecer o seu mérito.
E é por isso que nós lembramos do salmista no Salmo 115 que diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas o seu nome toda a glória. E Paulo vai fazer essa última parte aqui, irmãos, baseado em 3 fundamentos. Quais são eles? Origem, instrumentalidade e alvo. Paulo diz: porque dele. Paulo está dizendo que ele é a origem de todas as coisas. Paulo está dizendo que a mente do Senhor é a origem de tudo que existe, tudo que dará glória ao seu santo nome. Ele é a origem, ele é o começo, mas ele também é o fim. Paulo diz, por meio dele, Paulo está usando aqui uma ideia de instrumento. E aí nós lembramos de João capítulo 1, que diz o seguinte: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, a referência a Cristo, a palavra. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Cristo é o instrumento, o Senhor é o centro de todas as coisas. Mas ele não é só um instrumento da criação, ele também é um instrumento para que o homem se vá até ele. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o instrumento da existência, mas ele também é o instrumento da salvação. Ele é o instrumento de todas as coisas, tudo foi feito para ele. E é por isso que Paulo termina dizendo que porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Ele é o alvo de todas as coisas. Como uma flecha que é atirada com um destino, assim é o alvo de todas as coisas. Tudo vai culminar em Cristo, nosso Senhor. É interessante, irmãos, que o homem vive por um breve momento, mas ele acha que ele é o centro de todas as coisas. É interessante como o homem vive, como se a vida fosse conduzir ele a uma glória eterna pelas suas atitudes. Como se tudo que acontece fosse para o seu benefício próprio. E é interessante que as igrejas hoje estão pisteadas deste pensamento. O homem como centro, o homem como alvo. O próprio Deus é colocado como alguém secundário, que está ali para servir o homem. Coitados. Tudo, irmãos, tudo é para a glória de Deus. Tudo tem um alvo principal, que é a glória de Cristo. Não se engane. Ah, pastor, mas aquela pessoa que é ímpia, que não vai se converter, que é inimigo de Cristo, que é ateu, que não quer saber de Deus. A Bíblia diz que até o ímpio foi feito para o dia da calamidade e assim glorificar a Deus. Um ímpio feito para a perdição irá glorificar a Deus. Ah, mas e nós que fomos salvos pela misericórdia, também o alvo disso é a glorificação de Deus. Mas todas as coisas que existem é para a glorificação de Deus. Irmãos, no final da história, nem um homem estará sentado no trono, nem o rei Charles, nem um outro rei que se passou, nem os presidentes deste mundo que também passam. No final da história, quem estará sentado no trono é Cristo. Jesus estará sentado no trono, e aí os nossos olhos e a humanidade verá que tudo que aconteceu para tentar colocar o homem como centro e ser glorificado não serviu de nada. Nenhuma tentativa humana pode arrancar Cristo do centro da glorificação, porque para Ele são todas as coisas. Meus irmãos, John Piper disse certa vez que a glória de Deus é a santidade de Deus colocada em exposição. Isto é, o valor infinito de Deus manifesta. É o esplendor externo da beleza intrínseca, da grandeza, da multiforme perfeição de Deus. O alvo do Antigo, do Novo Testamento, da história é a glorificação de Deus. É por isso que um dos lemas da Reforma Protestante, por meio de Martinho Lutero, foi Soli Deo Gloria, glórias somente a Deus.
Nada de glórias a Papa, nada de glórias a homem, nada de glórias à igreja, glória somente a Deus. É por isso que o Catecismo Maior de Westminster também faz aquela pergunta: qual é o fim principal do homem? Cuja resposta é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Irmãos, mas quantas vezes tentamos nos colocar no lugar de Deus, requisitando glória para nós mesmos? E veja, isso não vai acontecer por meio de uma ação que você chega aqui na igreja, sobe aqui no púlpito e diz assim: agora eu quero glórias para mim. Não, ninguém que está aqui vai fazer isso. Crente presbiteriano principalmente dificilmente vai fazer isso. Mas você busca glória para si mesmo quando tenta viver a sua vida para que você seja o centro de todas as coisas. Não, eu vou fazer do meu jeito, porque isso vai me satisfazer. Eu preciso alcançar o que eu quero, porque isso vai me satisfazer. Não importa se eu estou pecando, não importa se eu sei que eu deveria buscar a orientação de Deus, eu devo ser o centro da minha história. É assim que o homem está requisitando glória para si. Quantas vezes nós caímos neste erro? Mas irmãos, acordemos porque o alvo principal de todas as coisas é Cristo. Acorde pensando nisso, bote algo escrito no teto da sua cama: o alvo principal da nossa existência é Deus, é Cristo. E isso vai te fazer lembrar que nenhum pecado, nenhuma vontade, nenhum impulso próprio para viver contra Deus ou acima de Deus vale a pena, porque vai ser correr atrás do vento. Mas Deus deve ser o alvo, Ele deve ser glorificado. Ou quantas vezes também temos a tendência de questionar a Deus em algumas coisas. Isso é sinal que ainda não temos ideia de quem Ele é. Irmãos, temos que parar de nos regozijar apenas no que Deus pode fazer por nós. Olha como o cristianismo na história foi corrompido. Você pergunta a um crente assim: por que você ama a Deus? Por que você está na casa de Deus? Ah, porque Deus me abençoa, porque Deus me dá, porque Deus é tão bom comigo. Hoje eu estou na igreja, meus filhos estão na igreja, minha esposa está na igreja, eu louvo a Deus por isso. Não, mas fala mais, por que você louva a Deus? Não, porque tem um carro na minha garagem, porque eu tenho uma casa boa para morar, porque a minha vida, tanto pessoal como comunitária, tá, ó, beleza. Se você faz uma pesquisa com 100 crentes, 99 vai te dizer a mesma coisa. A glorificação a Deus é porque Deus dá alguma coisa. Mas o que eu tenho orado, irmãos, particularmente como pastor dessa igreja, é para que a chave vire e a gente pare de adorar a Deus pelo que Ele nos dá e possamos nos voltar para a adoração a Deus pelo que Ele é. Nós crentes devemos nos regozijar em Deus pelo que Ele é, na sua grandeza, na sua beleza, na sua santidade. Ele é o fim de todas as coisas, mas é nele que nós devemos nos regozijar, porque Ele reflete algo que nós não somos. Talvez você acorde pela manhã e pense assim: nossa, mas como eu sou imperfeito. Mas aí você lembra: mas Ele é perfeito, Cristo é perfeito. Você fala assim: nossa, mas eu sou passageiro, eu estou aqui, eu não sei o que vai acontecer daqui a 10 minutos, eu posso morrer, mas Cristo é eterno. Você olha assim: eu sou falhas, minhas atitudes são falhas, mas Cristo é perfeito. Esse é o problema. A gente precisa aprender a olhar para Jesus e nos regozijar nele, na sua obra, na beleza de Deus. Irmãos, isso não é impossível. Quando nós olhamos para a história, nós vimos homens de Deus que se regozijavam em quem Deus era, e nós podemos também. E um dia alguém te perguntar assim: por que você é crente? Que você não venha fazer como a maioria: não, sou crente porque Deus me dá, porque eu tenho, porque Ele fez. Não, eu adoro a Deus por quem Ele é. Eu adoro a Deus porque Ele é a satisfação da perfeição para mim.
Eu adoro a Deus na beleza da sua santidade, como faziam os salmistas. Deus deve ser o centro do nosso prazer, porque Ele é o alvo de todas as coisas. Eu já estou encerrando essa mensagem, irmãos. Mas peço-lhes, lembre do início. Nós homens temos essa alegria em dar honras a quem lhe é de direito, a pessoas com grandes feitos. Porém, nós cristãos devemos entender que toda a nossa honra, toda a glorificação que temos a dar, toda exaltação tem um alvo, Cristo. Toda exaltação tem um alvo, Deus, Trindade eterna. E assim, meus irmãos, nós vamos aprender de fato o que é o cristianismo na sua essência. Que Deus nos abençoe, irmãos. E que essa palavra de fato floresça no nosso coração. Se possível, leia ela todo santo dia. Todo santo dia. Grave isso nas paredes da sua casa. Bota na frente do celular. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória, hoje só? Não, eternamente. Amém. Amém significa assim seja eternamente. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que esta palavra de fato nos transforme para a glória de Deus.